Fala galera do canal Paparazzo Rubro Negro, já estamos aqui na frente da sede da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, no dia que esses episódios aí aconteceram, mas fazer o quê? A gente tem que cobrir o Flamengo onde for. Estamos aqui para acompanhar o sorteio e descobrir quem vai ser o adversário do Mengão na terceira fase da Copa do Brasil. Aqui nesse vídeo você vai ver toda a cobertura, as entrevistas com o presidente Luiz Eduardo Batista e, obviamente, o sorteio. Quem será o adversário do Mengão na terceira fase da Copa do Brasil? Tudo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Presidente Bato do Flamengo chegando aqui na sede da CBF para o sorteio. Tem muita delonga, misturando as bolinhas do pote, sorteando o confronto de número 10. Bota uma luz aqui. Flamengo, então, abre o confronto de número 10. Flamengo com seus 5 títulos de Copa do Brasil e atual campeão da competição, ele agarradão na taça, não quer largar e não vai querer largar para quem aparecer agora do pote da Iane, do pote B. Vamos ver. Isso. Olha o Flamengo, hein? Botafogo da Paraíba, confronto número 10, então formado por Flamengo e Botafogo da Paraíba, que chegou às 8. Saiu, hein? Flamengo e Botafogo da Paraíba. O chororô da Paraíba. Vambora. Flamengo e Botafogo da Paraíba na terceira fase da Copa do Brasil. É o chororô da Paraíba. Vem, chororô. Flamengo e Botafogo da Paraíba. Pegamos o Botafogo da Paraíba. Hoje a gente teve uma prova que o futebol brasileiro está no caminho sem volta. Hoje a gente teve a prova que nós vivemos uma ditadura no futebol e no jornalismo esportivo. Hoje é um dia para a gente esquecer, ou melhor, para a gente lembrar para sempre, para que a gente possa diariamente lutar contra o que está acontecendo. Os mesmos diretores da ESPN que criticaram publicamente lá, deixaram os programas deles criticarem publicamente a minha pergunta para o Tite na coletiva, quando eu não me entregaram o microfone e eu queria fazer a pergunta, eu perguntei, e o gol, Tite? Falaram que eu era um torcedor cobrando o treinador numa coletiva que eu não poderia estar ali. Essa mesma ESPN, parceira da CBF, afasta os jornalistas que compraram a briga dela contra mim. Aquele mesmo, o Pedro Ivo Almeida, que criticou a minha atitude na coletiva de imprensa. A minha pergunta, sim, eu estava credenciado, amigo. O mesmo jornalista foi afastado agora por criticar, por debater a situação da matéria da revista Piauí sobre a CBF. E o pior disso tudo é ver companheiros, influenciadores, jornalistas que estão no mesmo barco que eu, que cobrem o Flamengo, calados, sem dar um pio, sem dar uma palavra. Presta atenção, porque esses são vendidos. Vendidos. Para de seguir agora, deixa de se inscrever, sai desses canais, sai desses caras, para de assistir a ESPN, sai disso tudo. Porque esse pessoal que não está falando uma vírgula, que não está falando nada, está vendido. Ou é medroso, porque tem medo de perder credenciamento, entrevista com o jogador, cobrir treino de seleção brasileira, cobrir a seleção na Copa do Mundo, nas eliminatórias. Que se lixe seleção brasileira, que se lixe cobertura de treino, que se lixe entrevista com o jogador. Aqui o nosso compromisso é com a liberdade, o nosso compromisso é com a luta contra a corrupção e contra os absurdos que estão acontecendo. Isso foi o maior absurdo. A matéria da Piauí falava sobre
os salários altíssimos, os valores altíssimos, que aumentaram 4 vezes dos presidentes de federações, dirigentes e tudo mais. E tudo isso após a reeleição do Edinaldo, presidente da CBF, por unanimidade. É inacreditável. E aí, os jornalistas da ESPN, os mesmos, volto a dizer, um ou outro ali que eu considero demais, mas tem uns que me criticaram na situação do Tite, hoje são afastados, jornalistas afastados, por debaterem uma situação asquerosa, absurda, vergonhosa no futebol brasileiro, na CBF e no futebol brasileiro. Então, a notícia não está sendo falada por muita gente que vocês acompanham. Muitos jornalistas, influenciadores que cobrem Flamengo estão calados porque não querem perder. E não é mamata, não. É perder o acesso. Porque ter acesso não é mamata. É direito. O jornalista ele tem direito de cobrir. Ele é setorista, ele é cronista, ele tem o direito de cobrir. Não é mamata. Como um jornalista do jornal O Globo falou que ia acabar a mamata dos influenciadores. Influenciadores, aspas, né? A gente fala influenciadores, mas é jornalista, formado. Eu, no meu caso, formado. Então, é direito. Cobrir treino, cobrir Copa, é direito do jornalista. E não é uma federação, confederação que tem que dizer vai credenciar porque passa pano pra gente. Não vai credenciar porque está criticando. Isso não pode acontecer. Por isso que eu defendo que o credenciamento tem que ser feito pela Associação de Cronistas e pelas outras associações de jornalistas, e não por quem muitas vezes pode ser criticado. E aí o Pilhado falou isso, o Thiago Asmar, e eu tenho que bater palma para ele, que muita gente está calada porque tem medo de perder treinozinho, entrevistinha com o jogador da CBF, né? Cadê? Vocês não vão falar? Estão esperando o próximo treino, o próximo técnico da seleção aparecer para irem lá fazer a coletiva? É isso que vocês estão esperando? Vocês vão ficar quietos mesmo? Tristeza de ter dividido espaço com algumas pessoas nesse meio jornalístico que estão se calando, que não estão falando nada. Vocês são uma vergonha para a profissão. Uma vergonha para a profissão. Eu estou indignado, cara. Indignado. Mas, olha, para alguns, como o que me criticou, o Pedro Ivo Almeida, é bom para você ver, cara, como eles consideram você. Como a mídia tradicional, a sua emissora, a ESPN, que eu falo, parem de assistir essa emissora. Todas essas emissoras aí que se acabam cedendo às vontades da CBF, das confederações e tudo mais, e deixam esse tipo de coisa acontecer, porque o que a ESPN fez foi muito grave. Esse afastamento da ESPN foi muito grave. E é um batom na cueca danado. A pior coisa que eles poderiam ter feito para gerar todo esse ódio contra eles foi afastar os jornalistas. Foi burrice. Ainda por cima foi burrice. E da própria entidade da CBF foi muito mais burrice, que atrai todos os olhares agora para eles. Se eles queriam abafar aquilo ali, meus amigos, deu errado. Se vocês queriam deixar as pessoas com medo, meus amigos, deu errado. Deu errado. O plano de vocês deu errado. O tiro saiu pela culatra. E é isso. Eles afastaram os jornalistas Dimas Coped, Jean Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner e William Tavares, afastados pela emissora após debaterem as denúncias publicadas pela revista Piauí, adotando um tom crítico em relação à CBF. A cúpula da ESPN foi procurada pela direção da CBF, que exigiu providências, porque eles tinham parceria na transmissão da Série B. Bem, isso aí é um verdadeiro absurdo. É um absurdo tão grande que sorteio da Copa do Brasil hoje perdeu até a importância. Agora, comecem a perceber quem fica calado e vai continuar tendo material, porque ficou caladinho. Comecem a perceber, comecem a boicotar essa gente. Porque essa gente não merece a sua audiência.
Dá uns 2, 3 dias, vê todo mundo que criticou aí. Eu vou dar essa oportunidade aos que não fizeram a crítica ainda, repensarem e fazerem agora. Entrarem também nesse círculo de críticas que são merecidas. Se você, jornalista, influenciador, youtuber, ainda não criticou o que está acontecendo, pode criticar. Ainda dá tempo. A galera vai esperar para ver se você vai falar. Agora, depois de 3 dias, ficou quieto, esperou o assunto morrer, aí realmente é complicado. Eu tenho um amigo, o Almeida Flá, faz um belíssimo trabalho nas redes aí também. O Almeida Flá quer mandar um recado aí para vocês. Convido você a se inscrever lá no canal do Almeida Flá. Vamos acompanhar o que o Almeida tá falando aí. Eu não gosto de fazer vídeo gritando, mas nesse caso não tem como ficar manso. Porque eu já começo perguntando o seguinte: cadê os jornalistas para saírem em defesa dos seus 6 colegas que foram afastados da ESPN Grupo Disney por censura? Principalmente, cadê os jornalistas que cobrem a seleção brasileira, a CBF? Cadê vocês? Estão calados por quê? Estão com medo de quê? Eu sei por que estão com medo. Mas cadê vocês? Não vão falar nada? Não vão sair em defesa dos seus 6 colegas que foram censurados? Porque agora a dona CBF não pode receber crítica. A dona CBF odeia receber crítica. A dona CBF, junto com seu Edinaldo ali, encabeçado pelo seu Edinaldo, detesta críticas. Não pode criticar. Simplesmente a CBF ligou pro pessoal da ESPN dizendo, ó, vocês vão ter que tomar alguma providência com os jornalistas que nos criticaram. Aí o que foi que a ESPN fez? Afastou os 6 jornalistas. Cadê os jornalistas para sair em defesa dos seus colegas? Repito, principalmente os que cobrem a seleção brasileira, eu tenho o nome de todos aqui. Não me obriguem a falar o nome de cada um. O tempo tá passando, hein? O tempo tá passando. Parem de covardia. Saiam em defesa dos colegas de vocês. O tempo tá passando. Vou botar o nome de cada um aqui. O nome de cada um aqui. Cadê vocês para defenderem a classe de vocês? Ou é um Zé Ruela como o Almeida aqui que tem que vir defender? Que nem jornalista formado eu sou? É impressionante, cara. Me dá nojo de saber que tem pessoas, jornalistas, que simplesmente estão calados e não falam absolutamente nada. Ainda não abriram a boca para defender os seus 6 colegas que foram afastados dos seus trabalhos por conta de uma censura praticada pela CBF, comandado pelo seu Edinaldo. Desculpem o desabafo, mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. E eu deixo aqui, fica aqui, a minha solidariedade aos 6 jornalistas afastados da ESPN. Espero que eles voltem o mais rápido possível ao seu trabalho. Não dá, cara. Chega de censura. Chega. Quer dizer que a gente não pode mais falar nada. Não pode mais tecer crítica que é censurado. É inadmissível. E jornalistas que cobrem a CBF, que cobrem a seleção brasileira, quero ver se vocês vão abrir a boca para falar, para defender os seus colegas. O nome de cada um está aqui anotado. Agora vamos acompanhar a opinião do Carlos Daniel U, né? Ele tem uma página muito bacana, bem engajada na plataforma vizinha. Convido você a seguir, inclusive, faz collab às vezes com a gente. É tricolor, mas tem uma opinião também importante sobre esse assunto. Aqui no YouTube, a página dele é Carlos com K, Carlos, né, com U antes do S, Carlos Flu, tá? Essa é a página dele aqui. Vamos acompanhar o que o Carlos tem a dizer sobre essa situação aí envolvendo a CBF e o afastamento dos jornalistas da ESPN. A que ponto chegamos? 2025 e jornalista sendo censurado porque criticou a CBF. Cara, e assim, eu não tenho rabo preso com ninguém. Graças a Deus eu consegui criar uma estrutura, consegui viver do meu trabalho sem precisar ficar de rabo preso com nenhuma emissora, com ninguém. Muita gente me pergunta, Carlos, você não vai trabalhar em emissora, você não tem vontade? Eu não tenho vontade nenhuma.
Porque, como dizia o Capitão Nascimento, o sistema é foda. Independente do seu time, eu acho que a gente que comunica, a gente que tem uma voz, você torcedor, a gente precisa brigar pelo futebol melhor. Porque no fim, todo mundo vai ser prejudicado. Todo mundo é prejudicado. Olha a arbitragem. Eu nem sei seu time, mas eu tenho certeza que você em algum momento já sentiu raiva da arbitragem. Seu time já foi prejudicado. Sabe? E a tendência é piorar, porque a qualidade é muito ruim. E existe um sistema muito obscuro, sujo, e que muita gente tem medo de falar, medo de perder acesso, medo de perder exclusiva com o jogador. Se você vê aí jornalista, o criador de conteúdo, se omitindo, ficando calado nesse momento, é porque tá com medo de perder acesso, sabe? Olhando muito mais pro seu negócio ali, pra sua vida, sabe? Não olhando pro todo, sendo individualista, sabe? E, cara, graças a Deus eu sempre pensei dessa forma. Eu não quero ficar com o rabo preso com ninguém, porque no dia que eu quiser dar minha opinião, eu posso dar, como agora. A CBF é uma vergonha. Não sinto, eu como brasileiro, não sinto nem um pouco de orgulho de ter essas pessoas na frente da CBF tomando conta, sabe? Eu queria realmente ver uma mudança completa, por exemplo, com o Ronaldo, talvez, enfim. Mas é isso. Eu acho que a gente precisa ficar de olho nas pessoas que estão lutando e brigando por um futebol melhor. Né? Olhando pro geral, não somente pro seu umbigo. E eu de verdade, gente, eu acho que a gente tem que começar a boicotar esse tipo de situação, esse tipo de atitude. Tem que começar a boicotar, começar a não assistir jogo de seleção brasileira. Já não assiste mesmo, beleza, mas tem que boicotar. Tem que começar a assistir menos ainda. Tem que parar de dar audiência para a ESPN depois do que eles fizeram. Pegar, meu irmão, tem como você chegar na tua TV e você desmarcar aquele canal ali, você parar de deixar de seguir nas redes, parar, se inscrever, se você é inscrito, se desinscrever dos canais, não acompanhar, não dar audiência mais, porque o que eles fizeram foi muito grave. Momento triste para o futebol brasileiro, um momento aí de muita tristeza, de verdade, cara. Fico arrasado. Isso, um momento que até deixa notícia do retorno do Pedro para segundo plano. O Pedro relacionado, confirmado, vai para o jogo depois de 7 meses e essa notícia fica para segundo plano, porque é um absurdo tão grande. Então o Pedro confirmado no jogo de hoje contra o Central Córdoba, Flamengo Central Córdoba no Maracanã, o Pedro está confirmadíssimo, relacionado, deve ganhar minutagem baixa ainda, mas se Deus quiser já estreia fazendo o nosso 9 bolado, fazendo o seu gol aí logo na reestreia, no retorno. Ele que postou um vídeo emocionado aí nas redes, né, falando que ligou para a esposa para falar que tinha se lesionado de novo, quando ele sentiu que tinha sido sério, que ia ter que fazer outra cirurgia. Ele contou tudo, todos os bastidores do que aconteceu, vale a pena dar uma conferida lá. Trazer aqui uma outra informação importante, que recentemente o nome do meia argentino Facundo Bonanotte foi especulado como um possível alvo do Flamengo. O jornalista Vene Casagrande, foi inclusive uma informação que a gente trouxe aqui, parceria com o Bruno Castanha, também o Luiz Antônio Rubro Negro e o Robinho Rubro Negro. A gente teve as mesmas informações, os mesmos nomes que interessariam ao Flamengo. O José Boto, segundo o Vene Casagrande, gosta do nome do atleta, mas mesmo assim optou por não ir atrás dele nesse momento, tá? Mas gosta do nome. Então o nome é um nome que interessa, foi confirmado que o nome interessa. Facundo Bonanotte, 20 anos, pertence ao Brighton, da Inglaterra, está emprestado ao Leicester, né? E é cria da base do Rosário Central. Ele atua como um 10. É um nome que o José Boto acompanha, monitora, um nome bom, considerado um bom jogador pelo José Boto, mas que nesse momento o Flamengo optou por não tentar a contratação. Agora, o Flamengo optou por não tentar a contratação. É isso, nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Aqui na tela final eu vou deixar o link, né, para redirecionar você para o nosso canal. Cara, um canal fantástico, todo em inglês. Você que quer aprender inglês, que quer acompanhar o conteúdo em inglês também. Galera de fora, quiser compartilhar com os amigos gringos para acompanharem o Flamengo. Conteúdo todo em inglês no canal Paparazzo Red and Black.
Paparazzo, Red and Black. E eu vou deixar um vídeo também aí na tela final já, o último vídeo postado no canal para você acompanhar, a gente expondo aí, né? O José Boto falando sobre os devedores do Flamengo, a gente expondo eles lá fora também, porque é muito importante, assim como a gente vai expor essa história aqui da CBF para o mundo todo em inglês, tá certo? Um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!